Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal do Instituto Paulista de Acupuntura Baseada em Evidências. Meu nome é João Bissoto, se você não me conhece, eu sou médico especialista em acupuntura, formado na Escola Paulista de Medicina e sou fundador do Instituto. Se você me conhece, você sabe que uma das grandes lições e das grandes missões da minha vida é, fortalecer a acupuntura enquanto uma prática real da medicina e não como uma prática jogada de lado, deixada de escanteio, algo como, se nada funcionar, tenta acupuntura que mal não faz. E para isso a gente precisa trabalhar a evidência científica. E por isso a gente trabalha bastante sobre o princípio da acupuntura baseada em evidências. E esse é o objetivo desse canal: espalhar a palavra da acupuntura baseada em evidências para a gente fortalecer esse pensamento científico por trás da acupuntura. Mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente começou um projeto de um podcast que chama AcuCast, que tá lá no Spotify, tá no Apple Podcasts e agora também você encontra nesse canal do YouTube, tanto em áudio e agora mais recentemente, desde o último episódio, também em vídeo gravado. E o AcuCast nasce com esse mesmo objetivo: espalhar a acupuntura baseada em evidências, trazendo os artigos que embasam a nossa atuação e falando um pouquinho de como ela se enquadra dentro do processo saúde-doença e da medicina e saúde de um modo geral. O objetivo desse canal, então, não é competir com o AcuCast, uma vez que é a mesma equipe que está por trás, mas a gente consegue, talvez, trazer com um canal no YouTube um outro formato para que a gente apresente os temas de outra maneira. Então, os vídeos desse canal, eles serão um pouquinho diferentes do que é o formato do AcuCast, que é um formato de conversa e discussão em base de um tema, e aqui talvez seja algo um pouco mais didático, no sentido de que talvez ele pareça um pouco mais uma aula, onde a gente vai também discorrer sobre temas, vamos discutir artigos, para que os nossos telespectadores aí, as pessoas que estão seguindo a gente, consigam entender o processo de análise de artigo e como a gente baseia a nossa atuação nas evidências científicas mais atuais. Óbvio, e aqui eu já vou prever o hate, de que a ciência contemporânea ocidental ela não abarca todos os aspectos da vida humana, e nem é isso que a gente está propondo. Eu gosto muito de uma frase, que foi uma frase que eu usei no meu mestrado, que é do Dr. Pellegrino, que é um cara que estuda muito humanidades em saúde, e ele fala assim: a medicina é a mais humana das ciências, a mais empírica das artes e a mais científica das humanidades. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente faz medicina, a gente precisa estar a par do conhecimento científico. Mas a medicina não é só isso, não é mesmo? Se você é médico ou profissional da área da saúde, você sabe que existe um negócio que hoje o pessoal chama de soft skills, que é a relação médico-paciente ou do profissional de saúde com o seu paciente, o vínculo que você cria, a confiança, o acolhimento, e tudo isso importa na sua terapia. Então, não é uma prescrição precisa das melhores condutas apenas que vai resolver o problema do paciente. Você também precisa de outras infinitas coisas que abarcam a experiência do ser humano para que você atue como um profissional.
Mas isso não pode, de maneira nenhuma, deixar de escanteio o conhecimento científico e fingir que ele não vale, que ele não se aplica, porque quando a gente está falando da vida das pessoas, a gente precisa oferecer ou saber e conhecer as melhores condutas, as melhores evidências, como aquele paciente pode adoecer ou piorar ou melhorar e orientar e conversar isso com os nossos pacientes. E a acupuntura baseada em evidências é exatamente isso. Eu trago aqui de exemplo a acupuntura pediátrica. Meu mestrado e doutorado é no departamento de pediatria aqui da Escola Paulista de Medicina e a gente tem uma relação muito diferente no atendimento da acupuntura pediátrica. A gente costuma conversar, negociar, explicar, e nem sempre a prescrição que está na nossa cabeça de pontos de acupuntura é aplicável, porque naquele dia, às vezes, o paciente não quer determinado ponto ou não quer agulha em determinado local. E essa conversa não pode partir da obrigatoriedade com a criança, porque é diferente falar de acupuntura e falar de vacina, que é um negócio que protege a criança, protege em volta e de fato impede ela de morrer de doenças que são preveníveis. Então, o nível de evidência, o nível de cuidado e a obrigatoriedade, tanto para a saúde dela quanto para os em volta, diverge completamente de uma medicação, tipo um antibiótico para uma pneumonia, para uma vacina e para a acupuntura. E a gente precisa levar isso em consideração no nosso cuidado, especialmente quando a gente fala da população pediátrica, mas também para os pacientes adultos, porque a gente não vai forçar uma terapia que não esteja de acordo com as vivências dos nossos pacientes. E eu decidi começar então esse canal abordando um tema um pouco espinhoso. E a gente, se você leu o título, você sabe que a gente vai falar sobre pseudociência. A acupuntura, por muitos, é acusada de ser pseudociência, mas para a gente desmontar esse argumento, a gente precisa primeiro entender o que é uma pseudociência. Esse termo que a gente usa de pseudociência, a gente fala quando é um conhecimento ou uma prática que distorce conceitos científicos, às vezes até cita artigos, mas de forma distorcida para provar o seu ponto, e que de fato, quando a gente vai analisar, eles não têm comprovação efetiva nenhuma. Então seria como se a gente falasse que determinada planta vai curar o câncer. Então, você pode até ir atrás do princípio ativo da planta, achar um motivo biológico ali do porquê, mas quando você vai para a prática e testa, ela não é efetiva, mas você cria a crença de que ela é e justifica pseudocientificamente isso. Isso é diferente de práticas espirituais, crenças e outras coisas que o paciente possa fazer. Porque às vezes a gente também escuta por aí as pessoas falando de pseudociência sobre religiões, né, curas místicas e tal. Isso não é pseudociência porque ela não se pretende ser científica. Então, quando a gente acusa a acupuntura de ser pseudociência, a gente está falando que ela usa de argumentos científicos, mas ela não tem comprovação efetiva dos seus efeitos, e que seria uma forma de ludibriar os pacientes a fazerem acupuntura. E eu vou dizer, e aqui eu me preparo para o hate, é que a acupuntura pode ser pseudociência, assim como a medicina de um modo geral e inclusive outras áreas da saúde que eu não vou entrar no mérito porque não faz parte da minha formação. Mas quando a gente pensa que a gente tem médico fazendo soroterapia, que a gente tem médico prescrevendo testosterona para mulher depois de dosar no sangue e falar que está baixo, isso é pseudociência.
porque não existe nem indicação de dosagem de testosterona em mulher saudável e também soroterapia não tem comprovação nenhuma, apesar de você poder até citar um ou outro artigo aqui, porque publicação a gente encontra de qualquer coisa. Se você quiser provar qualquer ponto, é só procurar o suficiente que você vai achar um artigo sobre isso. Então, toda a área da saúde, provavelmente, mas mais especificamente a medicina e todas as suas especialidades, podem ser pseudociências, e o que depende disso não é a especialidade ou a técnica, é o profissional. Então, eu já deixo esse alerta. A acupuntura ela pode ser pseudocientífica se ela partir de um profissional que segue essa linha que eu gosto de chamar de acupuntura good vibes, que é o profissional que vai olhar para o paciente e não vai pensar num diagnóstico nosológico, ele só vai olhar para o lado metafísico, ele não sabe ou não quer avaliar o paciente clinicamente, não tem uma proposta terapêutica com prognóstico, ou seja, eu não imagino como esse paciente vai evoluir e eu também não sei se vai funcionar ou não vai funcionar a acupuntura. E é exatamente para isso que existe a acupuntura baseada em evidências. Quando a gente olha para os artigos, a gente consegue dizer, pelo que a gente sabe dos ensaios clínicos, tantas sessões são efetivas para a maioria dos pacientes, você deve melhorar principalmente desse quesito ou daquele outro, e tal coisa provavelmente não vai funcionar. E aí, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a maior parte, e esse é um grande motivo do porquê a gente começou o AcuCast e porquê a gente está começando agora esse canal, a maior parte dos profissionais, principalmente os famosos nas redes sociais, eles seguem essa linha pseudocientífica. Eles criaram conceitos e cursos e vendem como se tudo fosse uma mil maravilhas que funciona para tudo, uma grande panaceia terapêutica que trata tudo e a todos. E não tem como nenhuma terapia funcionar para tudo e para todos, porque cada ser humano é literalmente um indivíduo diferente. Não tem como a gente saber para aquele indivíduo exatamente a resposta. E a gente vê isso em medicação. Às vezes funciona dentro da mesma classe de remédio, um princípio ativo funciona e o outro não funciona tão bem. E isso tem a ver com infinitas questões que são muito complexas. Então já começa daí. Se você escutou de um profissional de acupuntura que a acupuntura funciona para todo mundo ou que funciona para todas as coisas, já comece a duvidar. E aí vem o grande argumento que a gente escuta de todos os pseudocientistas e charlatães. Ah, mas a minha prática clínica mostra que a minha acupuntura funciona ou que a minha técnica funciona. Eu tenho tantos pacientes tratados com a técnica que eu inventei e esses pacientes relataram melhora. E essa é a grande questão do porquê que a gente precisa de ensaios clínicos. Porque quando um paciente busca uma intervenção, muitas coisas podem confundir a nossa interpretação da melhora dele. E aqui, para citar algumas, existem vieses extraterapêuticos ou influências extraterapêuticas, ou seja, ao mesmo tempo que o paciente buscou a acupuntura, ele buscou outras formas de terapia, ele mudou a dieta, ele começou a fazer exercício físico, ele foi para fisioterapia. E tudo isso influencia na resposta e você pode ter um viés de confirmação achando que foi a sua terapia que foi a grande resolutora ali, o grande milagre na vida do paciente. Outra coisa que pode acontecer e que é relativamente comum é o viés de melhora espontânea ou regressão à média que a gente fala. Então, aquela condição de saúde que o paciente tem,
ela pode ter flutuações. Ora ela está melhor, ora ela está pior. E às vezes o paciente é um paciente que está acima do ponto e ele, durante o seu tratamento, ele volta para o patamar de média, ou às vezes ele entra até num período de melhora consistente, e isso faz parte da evolução da doença dele. Por isso que é importante a gente entender os diagnósticos que a gente está tratando. E às vezes você pensa, esse paciente melhorou foi porque eu fiz acupuntura. Só que aquele quadro específico tem momentos de piora e momentos de melhora, e você só pegou o paciente num momento ruim e por isso ele te procurou, e aí ele melhorou espontaneamente, e isso não tem nada a ver com a sua intervenção. Outra coisa que acontece é o viés de aferição, ou seja, como eu meço a melhora do paciente? É perguntando para ele se ele está melhor? E aí isso pode entrar principalmente em quem atende particular. O paciente vai estar predisposto a melhorar a partir do momento em que ele está investido no tratamento. Então ele está gastando dinheiro, ele está gastando tempo pelo tratamento e ele está, portanto, mais predisposto a melhorar. E aqui eu não estou dizendo que todo mundo é assim, né? Pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que é importante você ter um ensaio clínico para fazer essa avaliação, porque no ensaio clínico você acompanha 2 grupos ou mais grupos de pessoas com as mesmas condições e você compara elas para saber se a sua intervenção de fato fez diferença. E não dá para você fazer isso no seu consultório, porque você tem muitos vieses envolvidos no tratamento. E se você quiser reconhecer, né, quem é o profissional charlatão, se você estiver ali navegando pelas mídias sociais ou buscando o seu acupunturista, o seu profissional, alguém que vai cuidar de você, dá uma olhada no perfil dele, se ele está nas redes sociais, e veja se ele promete resultados incríveis, maravilhosos. Eu já vi no Instagram gente falando que melhorou a hemoglobina glicada, que é um grande marcador de diabetes, em 2, 3 pontos, que é assim, uma melhora que nem medicação faz. Falando, o paciente não mudou nada na vida dele, foi só acupuntura e melhorou tudo isso. Não existe respaldo científico para dar base para esse argumento. Então, provavelmente o que aconteceu, eu não digo que a pessoa está mentindo, mas provavelmente o que aconteceu foi um desses vieses que a gente está falando. Algo mudou, algo aconteceu na vida do paciente que coincidiu apenas com a intervenção da acupuntura. E não é que não tenham estudos de acupuntura em diabetes, eles existem, só que não é tão milagroso assim. Outra coisa que você pode olhar nesses profissionais é se eles inventaram algum método. A acupuntura chinesa, ela tem ali os seus 3.000 anos de existência. E ela, claro, evoluiu ao longo do tempo. Mas por que será que esse profissional está te falando que o método que ele inventou 5 anos atrás é tão milagroso e tão revolucionário que em 3.000 anos de história da medicina chinesa e da acupuntura chinesa, isso nunca aconteceu? Então já vamos parar aí, né? Por que que essa pessoa é tão iluminada no conhecimento? E será que esses resultados que ela está te falando são de fato reais? Ela tem algum estudo publicado, algum ensaio clínico que teste essa invenção dela? Porque se ela testou a invenção dela e ela funcionou tão bem, ótimo, que bom que ela inventou alguma coisa. Mas vender coisas que não foram testadas, isso é charlatanismo. E não é uma outra forma de você olhar para esses profissionais é olhar se eles usam daquele famoso argumento de que existe uma grande conspiração midiática da indústria farmacêutica que faz com que não seja possível testar hipóteses de medicina chinesa e acupuntura e que o mercado dos remédios é muito grande. E aí é só você parar e observar o mercado da indústria da medicina integrativa.
o quanto cresceu e o quanto é o lucro das indústrias que fazem suplementos, que fazem fitoterapia, e tudo isso também tem um viés mercadológico. Então, se você tem um viés mercadológico de um lado, você também tem um viés mercadológico do outro. Mas eu também estou aqui para te acalmar um pouco, porque pareceu alarmista, mas aí é um pouco alarmista. Mas se você quer se tratar com acupuntura ou com outra intervenção em saúde, é só você buscar. Vai atrás, pesquisa, porque você vai encontrar profissionais sérios nesses meios. Então só se atente aos sinais de um charlatão e busque profissionais que falam de fato sobre evidências, que vão sentar com você e te explicar o problema que você tem, que vai te propor um tratamento e te falar como ele espera que você evolua, se é ou não é indicada aquela intervenção, porque nenhuma intervenção funciona para tudo. E se você quiser ficar por dentro, especificamente do mundo da acupuntura, já segue esse canal que a gente vai fazer mais vídeos explicando as coisas para você. E também aproveita e acompanha o AcuCast, que já está no seu 21º episódio. Ok? Até e a gente se vê no próximo vídeo.